Pensamento é termos lá em torno de 1.600 pessoas, tá certo? Então, faça seus projetos, sabe, você vai receber então a oportunidade de fazer a sua inscrição. Bom, vamos então ao assunto principal de hoje, né? Eu gostaria de convidar meu amigo, companheiro também de ministério, pastor Javan Batista Silva. Vamos dar uma saudação aí para ele. Esse é o seu pastor, né? O pastor Javan foi batizado no dia 31 de dezembro de 1974. Foi batizado pelo pastor Lino Alves Leitão, né? O pastor Javan, ele formou no curso de teologia em 1995 no campus 2 em Arthur Nogueira, em São Paulo. Concluiu também a sua pós-graduação em missões urbanas pela nossa universidade, o IAM, na Bahia, em 2009. E no mês de janeiro desse ano, ele concluiu o seu mestrado em Ciências da Família, com ênfase em aconselhamento familiar. A sua formatura aconteceu agora no dia 28 de janeiro. Portanto, é um homem preparado, já com alguns anos de experiência, e nós temos a alegria de termos conosco agora o pastor Javan. O pastor Javan tem 2 irmãos pastores. Eu estudei com um, né, e trabalhei com o outro. Eu estudei com o pastor Jackson, né, foi meu companheiro de turma, formamos juntos, e o pastor Jairo trabalhou aqui no campo, na área de asa, né, essa área, e depois, um período curto, nós esteve também como pastor aqui nesse distrito. São então uma família dedicada a Deus. O pastor Javan, ele casou-se no dia 20 de março de 1990 com uma carioca de Guadalupe, né, filha da terra, né? E eu gostaria de convidá-la para que ela viesse aqui, a irmã Nilvane Cavalcante Silva. A irmã Nilvane, ela é formada em psicologia. É alguém também, junto com seu esposo, que tem feito um lindo trabalho. O pastor Javan e a irmã Nilvane, eles tiveram 3 filhos homens, contribuíram aí com os homens desse país, né? O primeiro filho é o Daniel Cavalcante, né? Nasceu em 1990, gostaria de convidá-lo, né? Ele é formado em Ciências da Computação. O segundo filho é o Guilherme, parece que o Guilherme não está, né? O Guilherme não está, ele nasceu em 94 e termina este ano a faculdade de jornalismo. E o caçulinha da família, o Nicolas, ele nasceu em 2004. Né? Eles têm o Daniel e o Guilherme, são cariocas, né? Um nascido em Saquarema, o Daniel, né? E o Guilherme nascido aqui no Hospital Silvestre. O Nicolas já é da terra do pai, pernambucano, né? Nasceu no 2004. Portanto, essa é a família pastoral. Um pouquinho, né, do ministério do pastor Javan. O pastor começou o ministério dele em Pernambuco, na sua terra, como capelão do Colégio Adventista de Recife e também pastor auxiliar na Igreja Central de Recife por um período de 2 anos. Depois ele foi como pastor distrital para Timbaúba, né, e ali ficou 3 anos. Depois foi para o distrito de Pesqueira e também ficou lá por 3 anos. Depois ele foi para o distrito de Ibura e também ficou lá como pastor distrital por 3 anos. Depois foi para o distrito de Belo Jardim, né, e ficou lá 2 anos. Esse é o seu ministério no seu estado, né, do Pernambuco. De lá ele foi chamado para o estado da Bahia, se aproximando do Rio de Janeiro, né? Estava pensando em chegar aqui, falou que a Bahia já é metade do caminho, né? Na Bahia, o pastor trabalhou nos 2 distritos apenas, no distrito de São Caetano
né, na Grande Itabuna, um dos distritos, ali ficou 5 anos, né, no distrito de São Caetano. Depois ele foi para o distrito um dos distritos, né, de Eunápolis. Eunápolis hoje é uma cidade com muita igreja, talvez uma das regiões com mais igrejas, né, adventistas e grandes igrejas. E ele ficou no distrito do Gusmão, em Eunápolis, na Bahia, 2 anos. E no final do ano passado, na última mesa, né, do campo, nós passamos o chamado. Já havíamos conversado com ele através do presidente, o pastor Itamar. Depois então foi passado o convite, o chamado, e ele aceitou, e nós estamos felizes por tê-lo nesta manhã conosco, pastor. Que Deus possa abençoá-lo de forma poderosa, né? Que seu ministério junto ao distrito de Nova Iguaçu, essa é uma das principais igrejas do campo, né? E gostaríamos que você se sentisse parte dessa família, né, agora com uma carioca, 3 cariocas, 2 pernambucanos, né, lembre-se que você está em minoria no grupo, né? Tá certo? A família lá já é mais carioca do que pernambucana, né? Seja bem-vindo. As portas do Ministério Adventista da Associação Rio Sul estão abertas, né? E estamos orando, né, para que o seu ministério seja um ministério rico, forte, abençoado, né? E que muitas pessoas precisam de conhecer o amor que esse grupo aqui tem, possam ser alcançadas, buscadas, né? E sejam conduzidas para o grande encontro com todos os salvos pela volta de Jesus. Que Deus te abençoe. São bem-vindos à família pastoral. Eu gostaria de, nesse momento, convidar a igreja para participar desse momento também. Eu gostaria de convidar você, querido membro, né, a colocar-se em pé. Nós iremos fazer agora uma leitura responsiva. Tem uma parte em que o acionado dessa igreja estará falando, estará lendo, uma parte em que você, como congregação, estará lendo, uma parte em que a família pastoral estará lendo, e uma parte também que nós estaremos lendo, né, como um momento de consagração, né, de recebimento dessa família ministerial aqui na igreja de Nova Iguaçu. Bom, vamos fazer uma leitura responsiva. O monge vai estar lendo junto com a congregação. Ok? Está na tela? Ok. Congregação. Ancião primeiro, depois congregação. Estamos aqui hoje para abrir um novo capítulo na história de nossa igreja. O começo de um novo pastorado. Congregação. Recebemos o dom de Deus que nos equipou para o ministério e proveu um novo pastor para nos liderar, treinar e encorajar. Devemos servi-los exaltando a Jesus Cristo para que possamos crescer juntos. Congregação. Nós nos convidamos a nos dirigir em nossa caminhada com Deus. Buscamos seu amor ao nos tornarmos parte dessa família da igreja. Congregação. Desejamos que façam parte de nossa família e lhe abrimos o nosso coração. Pastor Jarvan e família, Deus lhe deu o desafio de liderar esse povo em sua preparação para a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aceito esse desafio. Sob a direção de Deus, prometo fazer o meu melhor para sempre exaltar seu santo nome. Como uma igreja, os irmãos enfrentam o desafio de apresentar o Evangelho aqui em sua comunidade. Aceitamos o desafio de apresentar o Cristo vivo através de nossa vida e ministérios. Prometemos neste dia, diante de Cristo um dos outros, colocar a Cristo em primeiro lugar, buscar a orientação do seu Espírito e trabalhar juntos para brilhar a sua volta.
momento nós vamos nos ajoelhar. Um dos anciões estará fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus à família pastoral, e logo em seguida também eu vou estar orando, pedindo a bênção de Deus para nós vivemos todos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor Jesus, porque a cada dia reconhecendo a tua mão sobre cada um de nós. Amém. Por favor, Senhor, abençoe a igreja de nome nosso. Visite, Senhor, a cada lar aqui representado. Amém. Estamos tendo uma mudança pastoral na nossa igreja. Para que possamos, Senhor, num só pensamento, se unirmos a essa família pastoral. E assim, Senhor, espalharmos a tua mensagem a este mundo. Amém. Fica conosco, Senhor. Só mais um período com o pastor Javan. Rogamos a ti, Senhor, que abençoe esta família. Amém. Para que junto com esta igreja avance mais a tua obra. Amém. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a tua paz em nome do amor de Jesus. Amém. Soberano Deus, aqui está o seu servo, junto com a sua esposa, o Daniel, o Nicolas, abençoe também o Guilherme e essa família pastoral que separaram a vida para dedicarem ao Senhor. Depois de alguns anos servindo a Deus, a tua igreja em Pernambuco, na Bahia, eles estão agora aqui apresentados, preparados para servir a tua igreja aqui no Rio de Janeiro. Convidamos o Senhor para guardá-lo, protegê-lo, dar a ele, ó Deus, sabedoria, conhecimento, para que ele possa tomar as pequenas e as grandes decisões orientados pelo Senhor. Também, ó Deus, que ele, junto com os anciãos, esse corpo de líderes que estará apoiando, orando, e sendo, ó Deus, a inspiração também para o seu ministério, eles possam constituir um grupo que prepara a igreja para a volta do Senhor Jesus. Ser uma igreja, Senhor, com cada membro, que o pastor Javan possa ser uma bênção para cada criança da igreja. Ele possa ser uma inspiração para os jovens, uma motivação para os jovens. Ele possa ser para os casais, ó Deus, um exemplo, junto com a sua família, sua esposa, Ivane e cada um dos membros da sua casa. Que ele seja também para os idosos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão, ó Deus, nos últimos momentos da sua vida. Ele possa ser uma palavra segura de esperança para aqueles que, antes de dormirem, terão tomado ou tomarão a sua decisão ao seu lado. Fica com a comunidade aqui em Nova Iguaçu. As pessoas que estarão vendo o pastor Javan, estarão compartilhando com o seu ministério. Muitas pessoas precisam ser alcançadas pela sua mensagem, Senhor. E use essa igreja junto com o pastor para ser esse meio que o Senhor usará para a salvação de dezenas e milhares de pessoas. Fica conosco, aceite a nossa entrega e o teu servo coloque sobre ele a unção uma vez mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos então, nesse momento, de convidar três pessoas, a família Portela que desce até aqui, representando as famílias da igreja, Cláudio, Patrícia e Clara, a nossa irmã Bruna, representando todas as mulheres da igreja, e o nosso irmão Johnny, que desce aqui, representando então os juvenis, os trabalhadores da nossa igreja. O cumprimento simbólico, então, a família Portela, por gentileza, receba o novo pastor, como se toda a igreja estivesse recebendo nesse momento. A nossa irmã Bruna, então, possa ir, então, da família pastoral, representando o Ministério da Mulher e todas as nossas irmãs, esse ministério tão bonito da nossa igreja. O nosso amigo irmão Johnny, que fosse lá também, representando as nossas crianças, nossos juvenis, todos os nossos amigos. E gostaria
Gostaríamos agora, então, que nesse momento os anciãos então se dirigissem à família pastoral, representando a liderança, toda a nossa liderança da igreja, consolidando essa união e trabalho e muitas bênçãos para esses. Antes de estender a ele as mãos, gostaria de dizer duas coisas para você. Primeiro, nas mudanças, né, a igreja fica sempre naquela expectativa. Quem é que vai vir? Como que ele é? Né? A tendência é a gente pensar naqueles que já passaram por aqui, ou o último que passou, no caso do pastor Luiz Otávio, não é fazer uma comparação. Gostaria de dizer para vocês que todos nós somos diferentes. E na muita sabedoria de Deus, né, Ele também guia as mudanças pastorais. Amém? Por mais amor que você tinha ao pastor Luiz Otávio, que você possa demonstrar esse amor agora ao seu pastor Jacó. Lembre-se também que ele era amado, gostava, a sua família já tinha vindo com o distrito anterior. E lembre-se, se para você que está ficando e recebendo um novo já é difícil, imagine para aqueles que estão saindo, deixando e chegando novo. Então, é uma estrada que precisa andar sempre juntos, tá certo? Aqueles que estão ficando e recebendo novo, que Deus possa abençoá-los. E aqueles que estão chegando e encontrando a igreja já pronta para recebê-los, que ele possa ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus o abençoe. Seja bem-vindo comigo ao Ministério da Rio Sul, tá bom? A você também, Ivan, a fã da Rio Sul, e você, Nicolas, Deus te abençoe, tá bom? É bem-vindo aí à família dos pastores, e você também, meu filho, Deus te abençoe, tá bom, velho? Bom dia, bom sábado. Que a graça e a paz do nosso Deus seja presente no nosso meio, amém? Ontem eram só expectativas, hoje é realidade. Há 12 meses, justamente no dia 13 de dezembro, eu estava me despedindo da igreja anterior. E agora estou aqui sendo apresentado a vocês. Agradeço muito e é uma honra, um privilégio trabalhar com o pastor Luiz Ney Gabarelli, que eu conheci em 82, quando era um jovenzinho estudando ali teologia. Um grande amigo, agora já tenho uma família. Que bom. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor Gabarelli. Deus abençoe os dois Elias, que o pessoal chama de Elias novo, Elias velho, apesar de que todos os dois para mim são novos. Ao irmão Elaí, nosso ancião também, o Orson, que eu conheci também lá no sua digníssima esposa Rita, cadê ela? Vamos trabalhar muito juntos, viu? Essa é uma área que é a nossa paixão. E com certeza vamos fazer muitas coisas bonitas aí nos nossos casais, tá bom? Agradeço a Deus por ver aqui o meu cunhado, Nivaldo, desculpa. Nivaldo, fique em pé, por favor. Nivaldo é pernambucano, mas já mora aqui há mais de 40 anos, né, Nivaldo? 48 anos que ele mora em Nova Iguaçu. Deus tem os seus propósitos, né?
Aqui é a sua igreja, viu, Nivaldo? Aqui é a sua igreja. Nivaldo só está precisando se batizar, né, Nivaldo? De novo. Quem sabe Deus não trouxe para isso, né, Nivaldo? A Sônia, minha cunhada, me perguntou: mas você está vindo para o Rio? Ela mora em Rio das Ostras. Eu disse: quem sabe eu estou vindo para resgatar vocês, a família toda, né, que mora espalhada por aí. Ao meu filho, que amanhã já está indo embora, mas nos deu a graça de estar 9 meses conosco, mas tem a sua moradia lá em Portugal. Que Deus o abençoe, filho, e nos dê essa alegria. O outro estava comigo no Peru, mas preferiu ir direto para o colégio. Já começou seus estudos, é o último ano dele, e o início do curso de teologia. Despertou para ser um pastor, então eu vou ter mais um pastor da família. Mais um, para a honra e glória de Deus. Já conheci alguns, a Cris, o Bruno, já conheci a Dani, a Bruna vim conhecer hoje, mas a gente já se conhece pelo Zap já há uns 2 meses, né? 1 mês e meio mais ou menos. E cadê a secretária? A Bruna, não, a Driele, cadê a Driele? Essa aí? Esses aí eu já conhecia, mesmo sendo por internet, né? Fico feliz de ver aqui meu amigo Portuga. Fique em pé, Portuga. Esse é outro que eu vou trazer para a igreja aqui, viu? Eu não vim para brincar, não. Eu vim para trabalhar. Então, já marquei com ele, já visitei ele ontem lá no trabalho dele, aqui na Procuradoria Geral, né, da República, aqui no município, aliás, e já estamos aí marcando aí um estudo bíblico, que é a igreja de Chiquiná, já pertence a Jesus, mas agora vai fazer parte da igreja de Deus. Ok? E tem outros por aí. Que Deus abençoe a todos, esses que eu conheci já no retiro espiritual. Bom, se os meus amigos quiserem sentar perto da esposa, fique à vontade, viu? Porque eu vou passar algumas coisas aqui, para que vai ser interessante vocês verem também. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Todos acharam? Curve sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e que a mesma Palavra, Deus, entre o nosso coração e mente e faça uma mudança em nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, nessa hora, alimenta-nos com o Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você estuda o hebraico, que é uma língua muito difícil, eu não fui um bom aluno em hebraico, fiz só para passar mesmo. Mas o hebraico é uma língua muito complicada. Para começar, ela começa a ser lida à frente. Se você pegar um livro em hebraico, você vai pegar um livro e ler daqui, da direita para a esquerda.
E eu gostaria de colocar aqui, e jogasse aqui na tela, não sei se está pronto aqui. Quando nós lemos aqui, no princípio, o princípio vem da palavra Bereshit. Essa palavra que está aí, Bereshit. B-E-X-C-H, aliás, I-T, Bereshit. E ela seria assim, ó, daqui para lá. Princípio. O que é o princípio? O princípio nós aprendemos que é o começo de todas as coisas. É o início. Quando tudo começou. Princípio quer dizer primeiro em ordem, primeiro em posição. Primeiro em ordem, primeiro em posição. Quando tudo começa. Eu estava estudando um pouco sobre essa palavra Bereshit e é impressionante como o nosso Deus, e é difícil entendê-lo porque Ele é Deus, Criador de todas as coisas, nós somos criaturas. Ele estava no princípio de tudo. Princípio, na verdade, serve para nós, porque para Deus, o princípio sempre existiu, porque Deus é atemporal. O que quer dizer atemporal? Se eu colocasse aqui se tivesse aqui um quadro e eu colocasse 3 pontos, um ponto lá no inicial, um ponto no meio e um ponto no final, e desse o nome dessa linha pontilhada, a linha do tempo, Deus, Ele, para vocês terem uma ideia, como Ele transcende a nossa compreensão, Ele pode estar no princípio, no meio e no fim ao mesmo tempo. Difícil de entender, né? Ou seja, Deus pode viver, está agora, nesse momento, vivendo o tempo de Adão, o tempo nosso e o tempo dos salvos, ao mesmo tempo. Deus, por quê? Porque o tempo é que depende dele, e não ele depende do tempo. Isso é o princípio para Deus. E em seguida da palavra princípio vem parar. Bereshit, parar, que é uma frase muito conhecida, uma terminologia teológica. Se puder passar aí. Criou. Parar quer dizer criou. No princípio, criou. Aqui está o texto completo em hebraico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aí está. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Parar. O que significa parar? Parar significa criar. Criar de quê? De algo existente ou inexistente? Interessante que quando eu tive aula de arqueologia, com o Dr. Rubem Aguilar, hoje jubilado já, e também tive aula um pouco com o Dr. Naor. O Dr. Naor sempre está no Novo Tempo, no Barbudinho, não sei se está usando barba ainda. Ele é um dos maiores doutores em geologia que nós temos no Brasil. E é adventista, faz parte da Sociedade Criacionista do Brasil, mundial também. E ele, a sua tese doutoral na Unicamp, ele é professor da Unicamp, foi em cima do basáltico. Basalto é uma rocha que é considerada a rocha mais antiga do nosso, que se tem conhecimento, do nosso sistema, da nossa Terra. E o basalto foi dado um tempo de 10 mil anos. Ou seja, a rocha foi confirmada através da tese doutoral dele e também
dos estudos que o basalto tem 10 mil anos. Há uma corrente teológica que diz que, quando Deus disse assim, tudo apareça, tudo se forme, já existia coisas pré-existentes. As rochas, por exemplo, que vagavam no espaço. E nós temos muitas rochas vagando no espaço hoje, no nosso sistema solar e fora dele. Mas Deus é capaz de formar do nada as coisas, sim ou não? Sim. Com certeza. Ele é capaz de formar do nada as coisas. Mesmo que não exista nada, nem sequer uma rocha, ele é capaz de formar. Mas quando Deus formou Adão, ele formou do nada? Não, já existia o pó? Existia. Até porque quando Adão foi formado, foi no 6º dia, e Deus formou Adão do pó. E quando estava aquele boneco inerte, todo bem formado, Deus soprou em suas narinas, e a Bíblia diz que ele se tornou o quê? Alma vivente. Ou seja, a alma é a junção de pó mais fôlego de vida. Então, nós somos alma vivente. Nós não temos uma alma separada do corpo. Nós somos alma. Porque a junção de pó mais fôlego de vida. Então, no princípio, criou Deus. Deus estava no início de tudo. De tudo aquilo que se refere ao homem, ao ser humano. Mesmo que a rocha já exista há 10 mil anos, podemos ser, e temos orientações do Espírito de Profecia, que estamos aí beirando 7 mil anos de existência. Apesar de que eu creio que podemos ter até mais, porque é muita história em pouco tempo. Muita história em pouco tempo. Mas nós não temos milhões de anos, como é pregado nas escolas hoje, nas aulas de história. Nós temos alguns 1000 anos de existência em nosso planeta. Quando Deus destruiu, por exemplo, o mundo com o dilúvio, nós tínhamos cerca de 12 mil anos. Mas 12 mil anos desde quem? A gente não sabe quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim do Éden. Nós não temos conhecimento de quanto tempo eles ficaram. Nós temos conhecimento apenas do que é contado, do tempo que é contado até nós. Ou seja, os 4 mil anos antes de Cristo e uns 12 mil anos depois de Cristo. Então, cerca de 6 mil anos. Mas acredita-se que nós tenhamos um pouco mais. Uma coisa eu sei. Uma coisa sabemos, e todos os cientistas sabem disso, cientistas que têm uma tendência cristã, né? Claro. De que nós estamos caminhando para o fim desse mundo. Ou seja, aquilo que Deus criou no princípio está se autodestruindo no nosso lar, nosso planeta. E há pouco tempo atrás, o Dr. Hawkins, ele disse nos jornais, lá na Inglaterra, ele é uma das maiores mentes conhecidas hoje do mundo científico, e vive em uma cadeira de roda. Ele diz que daqui a 100 anos o homem vai ter que colonizar outros planetas. Eu não creio que Deus vai permitir isso, porque cada planeta que o homem pisar, Deus vai ter que destruir. Porque ele vai estar levando pecado para cada lugar desses. Né? Antes disso, eu creio que Deus vai intervir. Até porque, dentro de 50 anos, acredita-se que nós vamos estar vivendo em uma temperatura talvez de 3 graus a mais do que vivemos hoje. Cada meio grau que aumenta na temperatura, o planeta sofre, espécies são destruídas e nós vivemos no caos. E nós já estamos sentindo esse caos, literalmente.
Infelizmente, não era para ser assim, mas nós estamos presenciando as profecias se cumprindo no nosso planeta. No que diz respeito às águas, no que diz respeito ao calor, ao sol, se esquentando 7 vezes mais, e já está esquentando. Como diz Luiz Gonçalves, o nosso planeta, as águas já estão se transformando em sangue como de um morto, porque a Apocalipse diz que é o sangue como de um morto. O que é o sangue de um morto? Ele é escuro e fédido. Se você parar em frente a uma ponte em São Paulo, no Rio Tietê, você vai ver um rio com sangue de um morto. Se você chegar aqui, talvez na Barra da Tijuca, tem uns canais ali, né? Talvez vá sentir um pouco isso, que é um rio com sangue de um morto. Então nós já estamos vivendo essas profecias. Talvez alguém pense que essas profecias só vão descobrir, não, a água vai se tornar em sangue, mas Apocalipse diz que é sangue como de um morto. Veja bem, é escuro e fédido. Interessante, né? Mas continuando, segundo o nosso texto aqui, Deus, no princípio criou Deus. Quando a gente estuda apenas a palavra Deus aqui no hebraico, que o hebraico é muito mais rico do que a nossa língua, nós vamos ver lá no versículo 26, acompanhe comigo, versículo 26 do mesmo capítulo 1. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e os peixes do mar, as aves dos céus, as bestas, em toda a terra, em todo animal que se rasteja sobre a terra. Está um pouquinho diferente a leitura, porque eu estou traduzindo o espanhol aqui. Façamos o homem. Aqui você já deduz que está no plural. Senão eu teria faço, estaria no singular, mas aqui está dizendo façamos. Mas a própria palavra aqui, Deus, está no singular no hebraico. Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus, ou seria no princípio criou os deuses. Quem são esses deuses? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então ele já estava fazendo parte da criação. E aí veio o Pai e o Filho, juntou ao Espírito e formou a terra, em toda a sua beleza. E nós vamos presenciar essa terra de novo restaurada em toda a sua beleza quando Jesus voltar. Queridos, é interessante que quando Deus criou a terra perfeita e bela, Ele criou para que durasse, não foi para que fosse destruída. E colocaram o casal ali, Adão e Eva, no jardim do Éden. Esse jardim que antes do dilúvio, diz o Espírito de Profecia, foi retirado por Deus dessa terra, e ela vai compor a praça da cidade santa. Ou seja, o jardim do Éden vai ser a praça da cidade santa. Que é algo extraordinário, né? Por aí você tira as proporções dessa cidade. Segundo o professor Naum, ela é um quadrado, que está na Bíblia, é um quadrado perfeito e mede cerca de 2.000 metros, ou 2.000 quilômetros, cada lado, isso mesmo, 2.000 quilômetros. Ou seja, é como se fosse Salvador a São Paulo. É um lado dela. O outro lado talvez vai bater em Brasília, o outro lado vai bater lá em Campo Grande, ou até mais. Essa é a cidade de Santa. É uma cidade que, se só tiver casas, só moradias térreas, ela cabe 2 bilhões de pessoas, pelos estudos matemáticos.
2 bilhões de pessoas e salvos. Se ela tiver andares, para cada andar que tiver acima de uma casa, você vai colocando mais 2 bilhões. Então é uma cidade gigantesca. E quando Deus disse que os salvos serão como a areia do mar, e não duvide, ela vai ser uma cidade super povoada de salvos. Amém? E eu e você devemos estar nela e poder usufruir desse jardim maravilhoso que Deus construiu para os nossos primeiros pais, que foram expulsos por Ele, mas que eles vão retornar a habitar de novo junto conosco, a sua descendência. Então, aqui está no plural. E quando fala façamos, aqui está bem exposto a questão do executar. Façamos é para fazer rápido. Então não existe milhões de anos, existe dia, um dia. Façamos rápido. A execução de Deus é rápida, não é demorada como os evolucionistas pregam. A palavra aqui façamos, ou Deus fazendo, significa Elohim, que quer dizer mais de um. Interessante que essa mesma frase está relatada em Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Vamos lá abrir nossa Bíblia novamente. Olha o que diz aqui. Ouve, Israel, Jeová nosso Deus. Jeová é o quê? Um. Ou seja, Deus é um. Mas eles não são 3, porque agora é um. E diz assim: e amarás a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja que no versículo aqui, em um versículo pequeno, Deus está colocando toda a ênfase de amor que nós devemos ter para com o nosso Deus. E é um amor tão grande que deve ser com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Olha aqui, irmãos. Coração, alma e força. E essas palavras que mando hoje, estarás sobre o teu coração, e as repetirás a teus filhos, e falarás delas em tua casa e andando pelo caminho. Olha aqui, ó. Quando sentares e quando levantares. Ou seja, a verdade de Deus, ela deve estar em nosso coração, com toda a alma, força, deve ser pregada, sentando, caminhando e levantando. E continua. E as atarás como sinal em tuas mãos, em tua fronte e em teus olhos. Ela deve estar continuamente em nossa vida. E as escreverás nos portais da tua casa para sempre. Elas estarão ali para teus filhos verem e também passarem para os outros filhos. Tu és maravilhoso, Deus. Deus é maravilhoso. Se você voltar agora para o versículo 4 de Deuteronômio, capítulo 4, versos 39 e 40, diz assim: aprende, pois, hoje, e reflexione em teu coração que Jeová é o quê? Deus. Em cima no céu e embaixo na terra. E não há outro. E guarda esses estatutos e os seus mandamentos. 3 frases aqui, 3 palavras me chamam a atenção: aprende, reflexiona e guarda. A palavra de Deus, as verdades de Deus devem ser guardadas, reflexionadas e partilhadas sempre, para quem quer que seja, quer eles queiram ouvir ou não, deve ser partilhado.
Então, Deus, irmãos, aqui é o arquiteto do seu destino. Eu estava, quando passei a lição ali, falando sobre o versículo 11 do capítulo 1 de Efésios, que diz: nele, digo, todos nós somos predestinados para a salvação. A Igreja Adventista do sétimo dia não prega a predestinação. Não é uma palavra usada em nossos púlpitos. Mas eu vou trocar essa palavra predestinação por eleição. Ou seja, Deus está dizendo aí nesse versículo: nele, digo, todos nós fomos eleitos para se salvar. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio, o maior presente que o homem já recebeu. Nós somos livres para escolher qual é o caminho. Mas Jesus nos dá uma dica: escolhe, pois, a vida para quê? Vivas. Escolhe a vida, o caminho é esse. Escolhe a vida e não a morte. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24 diz assim, e aqui trazendo para a realidade do casamento: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne. Quando você vai para Efésios, eu vou ler agora Efésios, ele repete esse texto aí. Mas você pode perguntar: mas por que a Bíblia está dizendo que é só homem deixando pai e mãe? Por quê? A mulher não deixa pai e mãe quando se casa? Deixa, e é muito pior, né? Porque a mulher é mais apegada aos pais. E quando ela deixa seu pai e sua mãe, ela está confiando sua vida futura ao novo homem dela, ao novo esposo, para cuidar, proteger, assim como cuidou e protegeu seu pai. E se o pai e a mãe não cuidaram, o marido deve ter uma responsabilidade ainda muito maior de cuidar e amparar, prover e proteger sua esposa. O homem aqui, irmãos, está no lugar de quem? Quem é que faz isso para conosco? Deus. Então, cada homem dessa igreja de Nova Iguaçu é um pequeno quê? Deus. Olha a responsabilidade que nós temos, homens. Nós somos Jesus aqui nessa terra. Somos um representante dele. Então, devemos aprender a cuidar, proteger, prover e amparar aquela que Deus nos deu. Porque Deus formou o homem do pó da terra, mas a mulher foi feita do homem. Então ela é carne da nossa carne, osso dos nossos ossos e sangue do nosso sangue. Mas talvez você pergunte: mas a minha esposa não é sangue do meu sangue? Você que pensa. Quando ela casa, se torna sangue do seu sangue. Olha que coisa impressionante e maravilhosa nós temos aqui. Interessante que aqui é a mesma frase, uma só carne, é a mesma frase em hebraico para se referir a Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo. A mesma palavra em hebraico. Uma só carne. Que Deus maravilhoso, né? Assim como Deus é um, o casamento deve ser o quê? Um. Não é mais dois, é um, irmãos. É um. Lembre-se disso, nunca esqueça. Agora, isso é um mistério? É. Porque em Efésios está lá, no capítulo 25, versículo 25 a 26, se não me engano. É um mistério de Deus. Mistério porque Jesus ter deixado o céu, e Ele é o homem por excelência, Ele é o esposo, e nós somos a noiva, a igreja de Deus. Ele deixou seu pai e sua mãe, veio esse mundo, essa terra, morrer por nós e salvar sua família. Olha, isso é tremendo. Jesus, o esposo, representado aqui
pelo princípio, o Criador de todas as coisas, veio a esse mundo salvar a sua esposa, a sua igreja. Eu quero terminar, irmãos. Não sei se funciona daqui, mas pode passar aí. Queridos, Deus veio salvar essa esposa que estava em pedaços, que está ainda em pedaços, porque a nossa redenção está próxima, a nossa redenção está aqui. Deus estendeu essa redenção para mim e para você. Nós ainda vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. Houve uma época em que Deus falava com o homem face a face, foi a época com nossos patriarcas, Abraão, Moisés. Houve uma época que Jesus, Deus, estava presente conosco, viveu, comeu, andou, falou com o homem. Enquanto esteve aqui, foi um período bem curto, mas mudou a história. Hoje nós vivemos no tempo do Espírito Santo. Você vê aí os 3 deuses trabalhando pela salvação. Eu me emociono porque pensar que nós não somos nada. Deus é tudo. Ele veio para salvar esse ser que não vale nada. Importante para ele. Isso não teria vida. Queridos, Deus ama você. Ele te ama desde o princípio. Ele sabia que o homem ia cair, ia pecar. Mas mesmo assim formou um homem, como diz aqui, a sua imagem e semelhança. Que Deus tem. Que Deus maravilhoso nós temos. Eu queria nesse momento apelar o coração de vocês, todos aqueles que sentem o desejo do seu coração, de entregar-se a esse Deus maravilhoso que te salvou, que veio para te resgatar, para te dar uma nova oportunidade. E eu sei que tem pessoas aqui com o coração despedaçado, precisando de um resgate. Esse mesmo Deus que criou o mundo do nada, Ele pode realizar e fazer tudo em sua vida. Pode te dar um novo sentido, um novo caminho, uma nova direção. Eu quero começar chamando aqui, enquanto o grupo canta a música Pedaços, chamar aqui o meu amigo Portuga, daqui a pouco. Chamar o meu cunhado de volta de cá. E a todos que quiserem vir aqui. Aproveite esse momento. Hebreus repete 4 vezes no capítulo 4, capítulo 3, aliás. Hoje é o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. Toma uma decisão ao nome de Jesus. Ouçamos. Cairão.
perdidos, sem rumo nesse mundo. Esse mundo de pecado, de angústia, de dor, de sofrimento. Mas o Senhor veio nos resgatar, nos dar uma nova direção, uma nova saída. Obrigado, Deus, por tão grande sacrifício, por tão grande perdão e salvação. Isso mostra o quanto o Senhor se importa conosco. Nós fomos feitos à tua imagem e semelhança no princípio, Deus. E o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava ali, formando o homem à sua imagem e semelhança. Com as mesmas características, com a mesma aparência, com os mesmos sentimentos. Sentimentos esses que foram perdidos, ó Deus, quando pecamos. Mas queremos tê-los de novo, ó Deus, de volta em nossa vida. Ó Deus, abençoe a igreja de Nova Iguaçu. Desde o pequenininho, a criança mais nova até o mais antigo dessa igreja. Que essa igreja seja uma igreja de amor, uma igreja missionária, uma igreja fervorosa, uma igreja que vive, sente o poder do Deus Santo Espírito. Ó Deus, abençoe o restante desse sábado. A comissão que teremos depois do almoço, e em seguida a reunião com toda a liderança do distrito. Que o Senhor nos dê forças, ó Deus, para aguentar todo este sábado em tua presença. Toma-nos, em Deus, nosso Deus, em tuas mãos. Despede-nos com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos prestar a porta, recebendo a cumprimento da igreja. Nós todos estamos em promoção, todos juntos, como igreja. Sinta-se convidado a almoçar conosco também. É só dirigir a quadra e depois cumprimentar o pastor. Feliz sábado.